Sol e nó do sul em Leão na casa 12. Júpiter, Vênus em Câncer na 12 também. Então, tudo isso na 12, casa 12, sendo que Júpiter e Vênus estão em Câncer e o Sol e o nó do sul em Leão, todos na 12. Na casa 6, tem o nó do norte em Aquário, óbvio, né? Porque se o nó do sul está em Leão na 12, signo oposto, o nó do oposto no signo oposto na casa oposta, tá? E na casa 6 tem também um Saturno em Capricórnio retrógrado. Tenho a sensação que Leão se apaga, mas me confunde ter o ascendente em Leão. Minha é mais voltada a trabalhar o eu ou para o coletivo? Você diz que tem a sensação de que Leão se apaga. Sim. Por quê? Porque o Sol está na casa 12. Esse Sol na casa 12, em Leão, é possivelmente o posicionamento mais difícil do Sol. Por quê? Porque o Sol em Leão ele tem que brilhar e como ser individual, o Sol, né, é a nossa essência como indivíduo. E o Leão é a representação do eu individual, né, aquela, vamos dizer assim, a persona de personalidade forte. Quando esse Sol cai na casa 12, em Leão, a pessoa não consegue separar do resto do mundo. É como se ela não consegue saber onde é que ela termina, onde começa o restante das outras pessoas. Então, essa é a primeira dificuldade, né? Por isso você entende que o Sol, que o Leão se apaga. Embora você tenha o ascendente em Leão e o nó do sul em Leão, com esse Sol de casa 12, isso aqui está me indicando que você não usou esse Leão de forma positiva nas vidas anteriores, porque senão ele não estaria na casa 12, né? Então, você talvez não tenha conseguido, porque esse nó do sul em Leão na 12, né, teria, vamos dizer assim, que desenvolver uma generosidade em relação às outras pessoas, principalmente as menos favorecidas, que é um assunto de casa 12, tá? Quando eu falo de pessoas menos favorecidas, pessoas que estejam em isolamento, pessoas que estejam, né, isolamento voluntário ou forçado, né? As pessoas que se isolam do mundo estão na casa 12, mas aquelas que estão hospitalizadas, ou que estão presas, ou que estão numa instituição psiquiátrica, que elas estão isoladas do mundo, as pessoas que não têm casa, que não têm onde morar, que estão à margem da sociedade, que são fantasmas, né? Que a sociedade civil meio que ignora, todos esses assuntos são assuntos de casa 12. E, né, são pessoas da casa 12. E esse Leão, né, por conta do nó do sul estar lá na casa 12, parece que você não desenvolveu o lado generoso do Leão para lidar com essas situações e com essas pessoas, tá? Então, pode ter passado um pouco de arrogância, ainda por cima, porque tem um Júpiter lá na casa 12, né? E Vênus também. Então, talvez faltou um pouco de empatia ou de generosidade genuína com essas pessoas, que pode ter sido várias dessas situações. Além disso, tem a questão do Saturno em Capricórnio retrógrado na casa 6, onde Aquário está interceptado. Olha que loucura, né? Desculpe, não é interceptado, não. É o nó do norte que está em Aquário, na casa 6, e o Saturno retrógrado lá dentro. Então, o Saturno em Capricórnio ainda por cima. Então, provavelmente, você não se doou de uma maneira genuína para as pessoas em vidas anteriores. Pode ter sido muito rígida, muito autoritária ou muito orgulhosa. Acho que seria a palavra correta, orgulhosa em vidas anteriores. E aí, esse Sol agora está quebrado lá na casa 12, Sol em Leão,
Porque você precisa desenvolver esse nó do norte em Aquário na casa 6. É entender que você faz parte de uma engrenagem, que todas as pessoas merecem, né, oportunidades iguais, condições iguais. Isso é um nó do norte em Aquário na casa 6. Trabalhar para que mais pessoas se beneficiem disso e não fazer isso com rigidez, com autoritarismo, com orgulho, com egoísmo. Né? Então, é desapegar desse leão, desapegar desse individualismo e olhar para o coletivo. Aí você pergunta se a sua missão é mais voltada para trabalhar o eu ou para o coletivo. Eu acho que o eu, não é que você já tenha desenvolvido, é que você não desenvolveu o lado persona com muita pelo lado positivo. Então, aqui, o que precisa acontecer? Precisa acontecer um equilíbrio. Trazer à tona o lado positivo do leão, porque só assim você consegue chegar nesse nó do norte em Aquário. Não tem jeito de ir para Aquário sem trazer o lado positivo de leão, porque você só chega no Aquário quando você se apoia nas qualidades positivas do signo do nó do sul. Então, é assim, é aprender a enxergar essas pessoas. Eu não sei se você trabalha com alguma coisa desse gênero ou não, mas aprender a olhar para o mundo e para as questões do mundo material com um olhar mais igualitário para as pessoas. E daí, assim, sim, olhar para o coletivo, porque tanto casa 6, tanto Aquário quanto casa 12 vão falar de coletivo. A casa 6 fala de servir ao outro, né? E você não serviu, você comandou as outras pessoas com esse Saturno retrógrado em Capricórnio, na casa 6. Ó, se você é terapeuta, já está num ótimo caminho, tá? Então, quanto mais pessoas você ajudar trabalhando com a terapia, mais você vai resgatar essas questões de vidas anteriores, né? A terapia, ou qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de trabalho em que você auxilie as outras pessoas, você vai estar ajudando a recuperar isso. Eu diria que você precisa aprimorar o ego, né, no sentido de trazer à tona as melhores características do leão, principalmente pelo lado generoso do leão. O leão tem uma outra característica também que é parecida com a do ariano, que é a de liderar pessoas, né? Guiar, liderar, proteger, são características muito similares de leão e de Áries. E aqui, quando você trabalha como terapeuta, você está, de uma certa forma, guiando a pessoa. Você está protegendo, você está ajudando, você está contribuindo para que ela saia, né, de uma situação ruim para uma situação melhor. E aí você vai estar atuando com esse eixo de casas 6 e 12 e de uma maneira mais colaborativa, mais cooperativa, sempre baseado no lado generoso do leão. Então, é usar o conhecimento para você resgatar isso. E não criticar as pessoas, não julgar as pessoas, não julgar o problema do outro sem mergulhar a fundo naquela questão de uma maneira emocional, tá? Com o coração do leão, nunca usando apenas o lado técnico ou o lado racional e prático, ok?